bela limpada aqui pra mim, na cobertura. E aí, ó, essa mancha aqui, basicamente é o caule e raízes do Danteanum, que tá percorrendo aqui a cobertura de vidro. O material aqui é um vidro bem resistente, tá? Extremamente resistente. Aguenta aí centenas de quilos, então tá bem de boa, por enquanto, né? Por enquanto tá de boa. E aí aquela dúvida, né? Tirar ou não tirar? Dá uma certa dó, mas eu acho que o desapego será necessário aqui, porque ninguém vai ficar controlando o crescimento desse cara, né? Vai crescer desenfreado e uma hora vai pesar demais e vai quebrar a cobertura, né? Pelo menos nas fendas aqui, nas emendas com silicone, vai acabar pesando e aí começa a ter vazamento. Então, por enquanto deixa assim, mas quando começar o trabalho de pintura, a reforma mais pesada mesmo, muito provavelmente esse conceito aqui super integrado das raízes aéreas, do caule, das folhagens gigantes, né? Esse conceito aqui vai junto com a casinha e volta a ser uma casinha mais tradicional, com uma bela cobertura aqui, uma área de lazer aqui para famílias pequenas, com um filho, por exemplo, né? Casal com filho, bem gostoso aqui. Essa foi meio que a finalidade original e que, devido a forças da Urban Jungle, forças de interesses pessoais, forças desse envolvimento incrível com as plantas, tomou o rumo que tomou. E agora é novo, novos ares aí começam. Tomatophyllum melobarretoanum. Preciso ver se eu vou deixar aqui ou se eu vou levar, né? Esse cara fica gigantesco. Tem um Tomatophyllum híbrido aqui também. Cactus zigue-zague. Dê uma olhada só como a monstera ficou limpa. Reparem só no tamanho dos caules aqui, ó. Perpassando por todo o telhado da casinha do Tango. Uma bela de uma limpeza aqui, viu, gente? Eu devo tirar esse sombrite que já tá também defasado aqui, né? Aqui, ó, paraíso verde bem lá de cima, fez o contorno aqui, ó, e grudou na parede oposta ao painel paredão. Preciso tirar isso aqui também. Por enquanto vou deixar, né? Mais uma função de limpeza aqui, muito grande. Aqui organizando meus primeiros híbridos, as mudas selecionadas aqui, né? O clima aqui está muito favorável para eles começarem a crescer rápido e forte de novo, né? A gente está saindo do inverno, começando a primavera. Elas estão reagindo de um jeito diferente, embora a dormência não tenha sido tão expressiva, mas é notável uma mudança no comportamento, mais acelerado, com mais vigor, e aí elas começam a tomar um pouco dos espaços entre si, né?
estão ficando grandes, com inflorescência já, inclusive eu consegui polinizar um carinha aqui, mesmo numa espádice bem juvenil, né? Bem assim, novinha. Enfim, são questões aí, né? Espaço. Quem tem planta precisa de espaço. Quem tem espaço e gosta de planta acaba preenchendo demais aí, né? Porque a gente vai aproveitando todas as brechas possíveis para alimentar esse nosso hobby, esse nosso prazer, este envolvimento com as plantinhas, né? Da casinha que vocês viram aí no início do episódio para cá, eu ganhei em espaço, ou talvez eu tenha organizado de um jeito muito diferente do que foi na casinha. Aqui foi planejado com propósito, com áreas separadas, condicionadas, preparadas para eu desenvolver meu trabalho de produção de híbridos, preparadas para receber matrizes, plantas maiores, ter espaço para que elas cresçam e se tornem matrizes maiores. Bem diferente, né? O colecionador amador lá do começo, super entusiasta apenas, que foi agrupando aos poucos, foi montando sistemas, vaso sobre vaso, banquinhos, sistema de aspersão, transformou uma cobertura, uma área de lazer externa muito gostosa, muito arejada, numa estufa, numa semi-estufa, por assim dizer, né? Com um sistema de aspersão. E aqui não. Aqui, antes de eu entrar, eu determinei as áreas que eu ia lidar com as plantas. O meu jardim vai ser jardim. Um jardim que talvez seja mais simples do que vocês talvez tenham expectativa, né? Eu não vou preencher, eu não vou fazer do jardim um lugar assim repleto de plantas de coleção, mesmo porque o clima lá fora não vai favorecer, não favorece assim tanto, tá? Então assim, o foco mudou bastante. A gente tem aqui um sistema de produção, criação, matrizes, totalmente climatizado, né? E esse é o novo rolê do casarão. Para quem está entrando agora, casarão assim eu chamo porque realmente é um casarão de família dos anos 80, tá? Tem 3 andares, uma suíte, 3 quartos, 2 salas muito espaçosas, uma boa cozinha, um salão de festas, quarto que antigamente a gente tinha para as pessoas que trabalhavam para dar assistência em limpeza, né, as empregadas e tal, um quintal. Meu pai construiu essa edícula do fundo, que é um sobradinho na verdade, onde meu avô morou, né? E aqui, no ateliê de Anturiums, era a oficina dele, né? Oficina de marcenaria. Então, ele lidava com plantas em alguma medida, né? A madeira, o tronco transformado em chapas de madeira para a produção de marcenaria. E aí, agora eu trago plantas aqui ornamentais, especificamente Anturiums, para dar uma sequência aí de produção, criatividade, desse exato mesmo espaço. O ateliê de Anturiums, que outrora era a marcenaria do meu avô paterno, tá? E vocês estão notando aí, presenciando aí um rolê muito mais focado hoje na criação de híbridos, né? Aqui nesse espaço eu tenho as minhas principais matrizes. São as plantas que eu estou deixando crescer para uma série de produção aí de híbridos, né? Ocasionalmente aí depois, bem recentemente, depois que passou a fase mais tumultuada de 60 dias, 70 dias, e eu estabeleci um contato mais concentrado aqui com as matrizes, eu me deparei aí com um volume de produção tanto na antese feminina quanto masculina, muito abundante, assim como eu comentei no episódio anterior, tá? Então, estou realizando aí dezenas de polinizações, coisa que eu deixei de fazer por 60, 70 dias
e de repente as plantas aqui resolvem me brindar uma produção muito intensa, ou melhor, fertilidade, tanto na fase feminina quanto na fase masculina, tá? Muito proveitoso, então, muito oportuno, tá certo? Tabacão aqui do Luxanic tá polinizado. Dressleri Pacman. Tá vindo um selfie aqui. Anthurium magnificum norte, X cristallinum, X warocqueanum. A mãe do Anthurium algebra tá em selfie aqui também, tá? Trazendo outra inflorescência aqui, em pré-antese ainda. Pallidiflorum, uma infrutescência aqui mais tardia e uma quase no ponto aqui com bastante fruto. Híbridos, tá? Híbridos com velutino dark. Vamos ver o que vai dar. São 2 cultivares de velutinos darks que eu trouxe pólen aí. Carla Black Mama. Já notei aqui que tá vingando a polinização, muito bom. Polinização deste cara aqui, Carla Black Mama. Tá gestando já novos frutos, novas sementes. E quem doou pólen foi esse cara aqui, ó. Um híbrido meu já, né? Anthurium Afibesse X F Midori, tá certo? Bem legal isso. Anthurium Veite X Dorayaki, uma infrutescência aqui, aparentemente se desenvolvendo, bastante lento, mas está. Uma segunda aqui, vindo também. Uma terceira com potencial de sucesso, precisa aguardar porque, como é muito lento, não dá para notar tão cedo a formação, né? As protuberâncias com os frutos. E ele está perfilhando aqui em 2, 3 pontas extras, né? Em breve aí eu vou trazer mudas excedentes, enraizadas e tal, tem que aguardar. Mas assim, bem capaz que nos próximos 3 meses aí vocês tenham clones aí com o nosso querido André do Galpão Vidas em Solo, parceirão, Débora, Natan, Purple Rays, esse bonitão aqui, ó, com toda essa característica incrível, né? Anthurium Zipper X Papillilaminum tropicalia. Esse cara, na minha visão, é um dos meus híbridos mais bonitos. Exatamente este indivíduo, V1FL, tá? E eu trouxe pólen aqui, essa inflorescência que estava fértil, já está sequinha aqui, vamos ver se vingou. A fase feminina estancou, não liberou pólen até o presente momento, tá? Já é um híbrido de um híbrido, né? Tem boas expectativas aí no tipo que esse cara pode adquirir caso vingue, né? Caso tenha polinizado efetivamente e caso a gente tenha desenvolvimento de sementes até a fase final. Burle Marx V1FL também está polinizado, tá? Depois eu falo quem foi o doador de pólen, eu não lembro agora. Dorayaki também está polinizado. Um dos principais sintomas de sucesso inicial de polinização, que não quer dizer que a infrutescência vai vingar até o final, né? É que logo que você poliniza e é bem sucedido, estanca a fase feminina e resseca. Resseca assim, os líquidos desaparecem, tá? E aí passa 1, 2, 3, 7 dias e não libera pólen. A chance de quando isso acontece, né, depois desses 7 dias sem liberar pólen, essa ocorrência indica aí uma chance grande do sucesso de polinização, tá?
meu Radicans X Luxurians, bonitão aqui, super prolífico, uma muda bem estruturada, bem adulta já. Ele está liberando um volume bem grande de pólen nessa inflorescência. Eu vou coletar agora e vou passar para o Anthurium Papililaminum tropicalia, tá? Eu quero meio que produzir o meu Luxanic, né? E para isso eu vou emprestar a genética de Radicans Luxurians para o Anthurium Papililaminum tropicalia, que na minha visão é um dos caras mais interessantes aí que eu tenho aqui, assim como Papililaminum Hue, para criar Darks Velutinus. Estou aqui, ó, com a canaletinha de alumínio dobrada algumas vezes para dar essa rigidez, essa firmeza, tá? Eu aproveito as faces, depois eu abro aqui, desmonto, viro, para aproveitar as faces, né? E não ter desperdício. Cada face eu aplico um tipo de pólen, né? Para não ter mistura. E o pincelzinho macio aqui para coletar. Primeiro eu vou coletar o pólen então para vocês. Aqui deste indivíduo. Não sei se a câmera vai pegar aqui. Tô aqui. Eu tô com outra câmera hoje, na ocasião. Esqueci de carregar a bateria da outra. Então, tô aqui no Radicans X Luxurians agora. Eu apoio a espádice na canaleta e com o pincel eu vou recolhendo, né? Tá com abundância de pólen dessa vez, tá? Muito grande. Essa câmera não foca muito bem o zoom de perto. Espero que dê para enxergar aí, tá? O pólen aqui. Não são os pontinhos pretos. Tem uns pontinhos mais claros, mais fininhos aqui, tá? Eu vou espalhar mais ou menos no comprimento da espádice que eu vou aplicar. E a princípio, o que eu faço? Eu pego aqui a espádice, tá? Deito ela também sobre a canaleta e vou passando o pincel. Vou pegando um pouco da própria canaleta, vou passando o pincel aqui, tal. E aí no final o que eu faço? Eu pego aqui a espádice, ó, circundo com a canaletinha e dou uma giradinha de leve assim, ó. Porque tem pólen que fica realmente invisível, tá? Na canaleta. Aí no final pego o dedo aqui e lambuzo um pouco mais a parte superior. O ápice aqui da espádice, tá? A base eu deixo mais ou menos com o material, o pólen que eu pincelei ou apliquei direto da canaleta, tá certo? Às vezes, neste contexto, nessa situação, eu acho que eu comentei no episódio anterior também, fica com excesso de gotícula. O excesso de umidade, o excesso do fluido faz com que às vezes o pólen não consiga alcançar a florzinha na antese feminina. Então assim, eu passo um guardanapinho de leve na espádice toda molhada lá, tá? Toda na fase feminina, na antese feminina. Dou uma secadinha, aí depois eu passo o pincel para ter a certeza que a pontinha das flores, das microflores em cada papila aqui tenha o mínimo de contato com o pólen. E às vezes, como vocês viram, eu passo o dedo assim para dar uma espalhada final, tá? No que eu coloquei. Essa técnica, considerando tirar o excesso de fluido misturado com água na antese feminina, traz aí 90% de chance de sucesso, tá? É muito difícil não dar certo. Mesmo nos antúrios com menor taxa de compatibilidade, que sejam lá 3, 4 frutos que nasçam, nessa técnica virão os 3, 4 frutos, tá certo? E, como eu coloquei, eu expliquei para o Guilherme, eu acho, comentei isso para o Guilherme agora recentemente. E eu não lembro se eu falei isso no episódio anterior, vou reforçar aqui. O que acontece? Depois de um primeiro sucesso de fecundação,
de gestação dos frutos, eu noto uma característica que é a qual fica bem mais fácil polinizar o indivíduo que gestou pela primeira vez, tá? É essa sensação, uma vez que que o indivíduo conseguiu gerar infrutescência, frutos e sementes, conseguir uma segunda, terceira, quarta, fica mais fácil. Então, às vezes, a gente precisa romper essa fronteira da primeira polinização bem-sucedida, porque a partir daí facilita bastante o processo no indivíduo desejado, tá? Feita a polinização, é muito importante registrar. Eu tenho um registro aqui no próprio celular, no bloco de notas. Então eu vou lá na lista, tem só crescido aqui de tentativas de polinização. As que não vão dando certo eu vou excluindo da lista, as que vão dando certo eu mantenho, tá? Eu coloco lá Anthurium papillilaminum tropicalia X, aí parênteses, radicans X luxurians. E eu coloco a data, polinização em 17/9/2025. Eu vou mantendo esse controle, tá? E daí que alguém pode perguntar, Fly, por que você tem insistido tanto em trazer conteúdos sobre polinização, esses detalhes técnicos de como polinizar e tudo mais? Bom, primeiro que as plantas estão entregando exatamente isso neste momento, em abundância, tá? Em 3 dias aí, eu fiz em torno aí de 7 polinizações diferentes, tá bom? E nesses 2 anos, desde o começo de 2023, que eu fico focado em híbridos, eu nunca vi assim tanta abundância na antese feminina, abundância de fluido, como também abundância de pólen na antese masculina, tá? E eu acredito isso ao quê? A baixa amplitude térmica obtida aqui neste exato ateliê de Anthuriums, tá? Desde que eles chegaram aqui, há uns 5 meses mais ou menos, o único ponto diferenciado em relação ao rack, por exemplo, ou as tendas, ou melhor, as estufas verticais, é a baixa amplitude térmica. No mínimo 18 graus, no máximo 24, 25, tá? Então, eu acho que manter essa amplitude térmica baixa nessa faixa dos 18 aos 24 tem favorecido uma produção, uma fertilidade muito grande das fases femininas e masculinas. Quanto ao volume em si de inflorescências, assim, isso já era almejado e isso já era uma conquista obtida lá no rack, tá? E isso diz respeito basicamente à qualidade luminosa e adubação, tá certo? Lá no rack é bom lembrar que a intermitência de umidade era certa. Era um espaço aberto, direto para a cozinha, então assim, não tinha controle de umidade e mesmo assim eu tinha um volume legal de inflorescência. Então, em termos de volume de inflorescência, eu não acredito a nada fora a qualidade luminosa, tá? E uma adubação nos padrões que vocês já conhecem aí, Cote Bocage no substrato e um bom, rico e poderoso adubo foliar, tá? Tem várias marcas, não só Monstera Lab, tá certo? E aí, gente, fora isso, então, se eu tô tendo aqui abundância, fertilidade na fase feminina e masculina de um jeito diferenciado que eu não vi antes, volume de pólen, volume de fluido na fase feminina, é justamente porque, na minha visão, o único fator que mudou, ou melhor, o único fator que obtive a partir de agora neste ambiente, no ateliê de Anthuriums, é a baixa amplitude térmica constante, tá? Menos de 10 graus aí de diferença, tá bom? É isso aí. Provavelmente vai ficar um episódio mais curtinho, tá? Rolaram mais alguns BOs aí com entes queridos. Em breve eu trago as novidades sobre isso, né?
mas faz parte da vida. I'm still standing, eu tô vivo aí. O importante é para quem fica, tá certo? A gente tem que se cuidar, se alimentar direito, praticar exercício, dormir direito, manter a cabeça boa, terapia na veia, tá? Exercício físico, boa alimentação, boas noites de sono, tá bom? E aí a gente tem que fazer o jogo continuar, tá bom? Então é isso, valeu meus queridos e até um próximo episódio em breve, e espero que numa rotina mais acelerada para eu conseguir ampliar de novo a quantidade de conteúdos para a área de membros. Fui!